Eis que o grande dia chegou. A morte se faz presente e o julgamento começou. É um grande dia, pois vivemos para morrer. É depois da morte que começa a eternidade. Eis o grande dia. Eis que começa a alegria eterna, ou o choro, dor e desespero eternamente. Para alguns é o começo, para outros é o fim. Para alguns, o começo de uma vida feliz, para outros, o fim de uma vida de falsos prazeres aqui na terra. Eis o grande dia, eis o dia da morte. E como sabem, neste dia virá o julgamento, e o julgamento será terrível. Nada será escondido e não há mais argumentos. O tempo acabou e a alma sabe bem para onde deve ir. Nesse julgamento, a alma se precipita no inferno, se não tiver sido fiel a Deus. Ou será levada ao céu pelas mãos da Virgem Maria. Ou mesmo que salva, ainda passará um tempo de purificação no purgatório. No julgamento, a alma diante do trono de Deus vê num instante toda a sua vida. Suas obras, omissões, intenções, pecados. A luz divina penetra por inteiro, revelando tudo o que há nela de amor puro ou tudo que ainda resiste ao amor perfeito. Nesse momento, a sentença é pronunciada: o céu, o inferno ou o purgatório. Agora, imaginem essa sentença dada a uma alma. Uma boa alma que, após uma vida de muitos pecados, se converteu. Era uma boa alma que rezava, se esforçava, que ia à missa todos os domingos. Não ia todos os dias, apesar de morar perto, porque tinha uma certa preguiça de levantar cedo. Essa alma se confessava, às vezes a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, no máximo, ela deixava passar uns 2 meses sem se confessar. Essa alma rezava o terço, muitas vezes sem devoção, mas rezava. A oração da noite era um suplício. Ela fazia quando não estava com tanto sono. A oração da manhã fazia na maioria das vezes. Já a meditação, raramente. Para falar a verdade, quase nunca. Ela sempre estava ocupada. Ela dizia que não sabia rezar, mas também não procurava aprender. Na verdade, essa alma nunca começou a fazer seriamente a meditação. E claro, sem a meditação, ela não conseguia avançar tanto na vida espiritual. E assim, havia certos pecados que ela não via e não vencia. Também havia certos apegos que ela não soube mortificar e certos pecados que ela não teve tempo de reparar. Eis que chegou o grande dia. Essa alma recebeu os sacramentos. Dias depois, se viu diante do justo juiz. Essa alma, por graça de Deus, não morreu com pecados mortais. Porém, a sentença é dada. Essa boa alma estava bem vestida para entrar na festa do céu. No entanto, na porta do céu, ela viu uma grande mancha no seu vestido. Ela sentiu tanta vergonha que se recusou a entrar no céu. Era uma mancha horrível, indigna daquela festa. Qualquer um no seu lugar sentiria vergonha. Ninguém ousaria entrar com o vestido manchado. Diante disso, a alma se afastou da porta do céu, se recusou a entrar e correu para limpar seu vestido. No entanto, não havia muito para onde ir, e ela correu para o purgatório. Essa alma sentiu o que explica Santa Catarina de Gênova, em seu tratado sobre o purgatório. As almas, diz a santa, veem em si mesmas algo que desagrada a Deus, e ao vê-lo, são movidas a um desejo tão forte de pureza que se lançariam em 1000 infernos se assim pudessem apagar de si
a menor mancha que as impede de ver o Senhor. Essa alma, na porta do céu, compreendeu uma grande verdade. Deus é o bem absoluto e qualquer sombra de pecado é uma deformidade diante dele. Logo, a alma, com uma mistura de dor de consciência, uma certa dor de amor, reconhece sua própria indignidade e se recusa a se apresentar diante de Deus desta maneira. Logo, as almas que se encontram nesse estado se jogam no purgatório para se purificarem. No entanto, essa purificação não se faz sem dor. E começa então o primeiro tormento dessas almas, e o mais profundo, a pena de dano. Certo, há fogo no purgatório, mas mais do que o fogo, a alma sente a falta de Deus. Ela estava tão perto, ela chegou na porta do céu, mas não pôde entrar. Poxa, diz a alma, era só eu ter rezado melhor, era só ter ido à missa mais vezes, eu tinha tempo, eu tinha tudo. Odioso é o pecado, maldito é o pecado venial, grita essa alma. Maldito apego que me trouxe aqui e tardou que eu contemplasse, meu Deus, quanto sofrimento. Certo, continua a alma, eu estou salva. Certo, ainda tenho esperança, mas tudo isso não deixa de ser um sofrimento. Tudo isso é um tormento. Eu poderia estar no céu, e agora não posso nada por mim. Não posso nada além de sofrer e esperar. Essa dor é como uma sede insaciável. É como se eu quisesse beber água, mas não tem água. É uma sede de amor. Eu estou tão perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe de Deus. Que demora, que sofrimento. Nada se compara a essa dor. E além dessa incomparável dor, a purificação dessa alma passa pelo fogo. Pelo mesmo fogo que castiga os condenados. É um inferno temporário, se a gente pode dizer. Porém, de outra maneira, como diz Santo Afonso. É o mesmo fogo, mas de modo diverso. No inferno é o fogo da vingança. No purgatório, o fogo do amor. Santa Catarina confirma. Ela diz que a alma no purgatório está unida tão perfeitamente à vontade de Deus que se lhe fosse aberta a porta do céu antes de estar purificada, ela preferiria voltar ao fogo até que toda mancha fosse consumida. A mancha dessa alma está de fato sendo consumida pelo fogo, está ardendo. É um fogo que queima sem consumir, que faz sofrer, mas que não destrói. A alma diz, que dor, eu sei que é necessário, eu quero isso, mas não deixa de ser difícil. Eu preferiria sofrer 1000 penas na terra. Eu perdi meu tempo, o que me resta agora é isso. Quantas penas essa alma está sofrendo? E ainda há outras penas, há a pena dos sentidos. Essa alma que imaginamos está no purgatório porque não reparou e não mortificou seus apegos terrenos. Logo, por não ter feito isso na terra, terá que fazê-lo no purgatório. Santo Afonso de Ligório escreve que os mesmos membros com que pecamos são os que mais sofrem. Assim, aqueles que pecaram com a língua, sofrem pela língua. Quem foi avarento, sofre pela perda de todo o consolo. Quem foi preguiçoso, experimenta a agonia da inércia forçada, desejando agir e não podendo fazer. As almas do purgatório conhecem a medida exata de sua dívida. E a alma que imaginamos sabe o quanto ela deve pagar pela sua preguiça em rezar, em ir para a missa, mesmo podendo, mesmo morando tão perto. Ela sabe por que sofre essa inércia forçada. Ela sabe por que sofre o formigamento na língua e a dor latejante de cabeça pelos juízos temerários. Nada se compara ao que eu sinto. Na terra nunca tive tantos tormentos. Nenhuma doença, dor, acidente se compara a essas dores
diz a alma. Nada, nada, nada se compara. E o pior de tudo é que eu sei que tudo isso é culpa minha. É minha culpa estar privada de Deus. Não me faltaram conselhos, alertas e graças. A culpa é toda minha. Todo mundo dizia, os padres insistiam em me ajudar. Como fui tonta. O tempo era tudo o que eu precisava. E eu tinha o tempo, mas não soube usar. No entanto, diz a alma um pouco mais calma. Apesar de todos os tormentos, tenho que dizer que aqui no purgatório há uma certa paz e alegria, sem que isso diminua a dor. Essa alegria vem da certeza de que uma hora estarei no céu. Em pouco ou muito tempo, estarei unida a Deus. Isso me alegra de certa forma. De fato, as almas no purgatório amam a Deus com um amor puro, sem mistura de interesse. Sabem que a vontade de Deus é justa e nada desejam fora dessa vontade. É por isso que mesmo em meio às chamas, elas podem dizer Fiat voluntas tua, ou eu sofro por amor, eu quero esse sofrimento. Porém, grita novamente essa alma, eu não quero mais ficar aqui, eu quero logo ver Deus face a face, mas não posso nada por mim. O tempo dos méritos passou, eu só posso esperar e sofrer. Mas você que me escuta, pode algo por mim. Eu lhe imploro, me ajude, me salve, me tire daqui. De fato, no purgatório, as almas não podem nada por elas. E isso também é um tormento. Ser incapaz de fazer algo por si. Talvez seja um tormento pior até que o fogo. No entanto, se elas não podem nada por elas, nós podemos muito pelas almas do purgatório. Santa Catarina afirma que as orações, as esmolas, os sacrifícios dos vivos são como gotas de orvalho que caem sobre as chamas e aliviam as almas. Santa Francisca Romana acrescenta que quando um sacerdote oferece a Santa Missa por uma alma, um raio de luz penetra o fogo e as almas se erguem em adoração e amor. É por isso que a Igreja, na sua sabedoria e na sua maternidade também, permite e encoraja o padre a celebrar 3 missas no dia de hoje, além de conceder indulgências aplicáveis às almas do purgatório. Essas indulgências são a aplicação dos méritos infinitos de Cristo e, claro, dos santos também. É o tesouro da Igreja, do qual Nossa Senhora é administradora e distribui as almas que mais precisam, especialmente as almas do purgatório. Rezar pelas almas do purgatório é um dever do cristão, além de ser um grande ato de caridade. E as almas do purgatório imploram e pedem veementemente nosso socorro. Elas precisam de nós. E há uma grande vantagem de rezar pelas almas do purgatório. É o fato delas estarem dispostas a receberem a graça. Diferente de quando rezamos pela conversão de um pecador. Claro, é muito bom e devemos continuar rezando pela conversão dos pecadores. Mas o pecador pode recusar a graça. A alma que padece no purgatório não quer e não vai recusar a graça que nossas orações podem levar. Pelo contrário, isso é o que elas mais precisam e desejam. A alma que imaginamos diz, eu imploro, me ajude, eu estou esquecida no purgatório. Minha família não lembra mais de mim. Alguns dizem que já estou no céu e não rezam por mim. Que absurdo, que loucura. Me dói estar sofrendo aqui e não ver a caridade dos homens. Eu sofro e tenho muito ainda para padecer. O tempo é longo no purgatório, os minutos não passam. Rezem por mim. Sejam meus benfeitores. Ajudem minha alma. Já que você não tem caridade com sua alma, pense em mim. Já que você não quer usar seu tempo para ganhar o céu, por favor, me dê um pouco do seu tempo. Faça algo por mim. Daqui eu irei para o céu. E no céu pedirei muitas graças a Deus para você e sua família. Me ajude para que eu lhe ajude. Vejam quão terrível é o purgatório. E eu espero
que esse tour no purgatório, que a voz da alma que imaginamos, desperta em nós a caridade. A caridade, em primeiro lugar, para com Deus. A caridade que nos levará a odiar o pecado mortal e também o pecado venial, que nos levará à mortificação, à busca séria do céu e o bom uso do tempo. O purgatório não pode ser e não é uma opção. Nós vivemos para ir para o céu e não para chegarmos ao purgatório. Pode ser que passemos por lá, mas não porque queremos, mas porque precisamos. O céu é o nosso objetivo e o céu é o que queremos. E além da caridade para com Deus, a lembrança do purgatório deve nos levar à caridade para com os defuntos. Devemos rezar pelas almas, oferecer missas, rosários, indulgências, sacrifícios, jejuns. Até porque, ao socorrer as almas do purgatório, também seremos socorridos por Deus em primeiro lugar, que mede com a mesma medida com que medimos. E também pelas almas que pouco a pouco vão saindo do purgatório e chegando ao céu, se tornando santos. Nada impuro entrará no reino dos céus, diz o Apocalipse. E como ensina Santo Afonso, quem medita essa verdade torna-se prudente, penitente e caridoso. Penitente porque deseja purificar-se nesta vida. Caridoso porque deseja libertar as almas do purgatório. Prudente porque se prepara para o grande dia. E quanto a nós? Eis que o grande dia se aproxima. A eternidade e o julgamento estão perto. O que são 50, 60, 80 anos não são nada comparados à eternidade. Eis que o grande dia está chegando. Amanhã, depois, talvez. Nós devemos então nos preparar para esse dia, pois nada mais certo que isso, nada mais certo que a morte. E depois da morte, não há mais o que fazer. O céu, o inferno ou o purgatório. Esse dia chegará, certamente. E que nesse dia Deus nos dê a graça de estarmos bem vestidos, com a sua graça, e que na nossa roupa não haja nenhuma mancha que nos envergonhe. Procuremos fazer penitências e rezar pelas almas do purgatório, para que no nosso juízo saiam vozes do céu dizendo: foi você que rezou por mim, foi você que me deu alívio, foi você com suas orações e penitências que me deu o céu. E sobretudo que a Virgem Maria, Rainha do Céu, nos leve para lá, sem termos que passar pelo purgatório. Obrigado, meu benfeitor, diz a alma que imaginamos. Obrigado pelas mortificações, orações e indulgências. Agora não há mais sofrimento, não há mais dor, somente alegria. Agora terei uma eternidade feliz contemplando a Deus e rezarei por ti. Lembra-te que só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.